enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar quase a hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos e sendo baixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez: não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe: eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem vós procurais. Qual é a razão por que viestes? Amém? Amém. E a igreja pode se assentar. Amém. Essa palavra vai falar sobre uma visão que Deus dá. Deus dá a Pedro. Pedro estava ali naquele lugar em missão. E ele tem uma visão da parte do Senhor, ele não entende a visão. E a visão que Pedro tem é de um vaso que desce até ele como se fosse um lençol. E esse lençol tem dentro dele seres que são considerados pelos judeus seres imundos, seres quadrúpedes, répteis. E ali, o Senhor sugere o Espírito, ele diz assim: mata e come, Pedro. E Pedro vai dizer para o Espírito Santo, para o Senhor, da seguinte forma: Senhor, eu não posso comer isso porque eu nunca comi coisa tão impura. Eu não posso comer isso. Como é que eu vou comer algo que é impuro? Eu nunca fiz isso, Senhor. E o Senhor, mais uma vez, durante 3 vezes, Pedro tem essa visão desse vaso descendo até ele, esse lençol, com alguns animais considerados pelos judeus animais impuros e imundos. E ali a visão fala para ele para que ele comesse aquilo, mas Pedro se nega a comer porque ele considera impuro e imundo. Apesar de estar com fome, ele acredita que aquilo não é para saciar a sua fome. Logo depois de ele ter essa visão, algumas pessoas estão procurando a Pedro por ordem do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai dizer para Pedro: Pedro, desce, porque algumas pessoas estão te procurando. E Pedro obedece ao Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Espírito Santo quer falar ao meu coração e ao seu coração nessa noite a respeito de missão. E missão não é a gente simplesmente fazer aquilo, ir de pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, chegar, pregar a palavra de Deus e pregar aleatoriamente, sem uma visão da parte do Senhor. Apesar de Deus nos chamar e nos convocar para irmos pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, nós temos que estar debaixo de uma revelação do Senhor. Pedro recebe uma revelação da parte de Deus. Deus precisa visitar Pedro daquela forma, porque se aqueles homens que foram amando no Espírito Santo o procurassem, sem que Deus desse uma revelação e uma visão a Pedro, ele não iria. Apesar de ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus chamou, um apóstolo, um homem que foi vocacionado por Deus para pregar o Evangelho a toda e qualquer criatura, Pedro era um homem limitado, como eu e você somos pessoas limitadas. E o Senhor vai trabalhar na limitação de Pedro, para que ele não rejeite aquilo que o Senhor não rejeitava. Porque se fossem aqueles homens indo até
Pedro para falar com ele que Cornélio precisava da oração dele, que Cornélio precisava de uma intervenção do alto através da vida de Pedro, Pedro não iria obedecer, Pedro não iria acreditar que era o Espírito Santo de Deus. E às vezes o Senhor vai nos visitar de uma forma que nós não entendemos o porquê Ele está nos visitando, ou porquê Ele está falando conosco de uma maneira que aparentemente Ele não está falando com mais ninguém. Eu acredito que cada pessoa é um ser individual. Eu creio que os profetas de Deus foram homens que Deus escolheu, mas eles tinham dentro da sua particularidade uma intimidade com Deus, e cada um carregava um tipo de visão e revelação da parte do Senhor. Nem sempre as revelações dos profetas antigos, os profetas eram visões iguais, e não podemos esperar que o Senhor se manifeste de uma forma igual em nós. Não espere que o Espírito Santo se movimente na sua vida, como ele se move na minha vida, como ele se move na vida do irmão à esquerda, como ele se move no irmão que está lá atrás. O Espírito Santo nos escolheu para ser movidos por ele de uma forma especial, importante e específica. E o Senhor está chamando Pedro para algo que ele nunca havia experimentado. O Evangelho não era só para os judeus, o Evangelho não era só para Pedro, o Evangelho não é só para a sua casa, para a sua família, o Evangelho não é só para você, mas é para todos aqueles que o Senhor está chamando, que o Senhor está convocando. Às vezes não pregamos a palavra de Deus da forma que nós deveríamos ministrar, deveríamos pregar com tanto entusiasmo. De repente nós nos entusiasmamos no meio das pessoas que são cristãs, no meio das pessoas que falam como nós, que se vestem como nós, que falam glória a Deus, que são batizados pelo Espírito Santo, mas quando fomos lá fora em uma reunião familiar, quando nos deparamos com alguém que nós nunca conversamos, mas que não professa a nossa fé, nós não ministramos com o mesmo entusiasmo. E é isso que o Espírito Santo está querendo convencer Pedro. O Espírito Santo sempre vai nos convencer do pecado, justiça e do juízo. O Espírito Santo sempre vai nos convencer daquilo que nós estamos fazendo de errado ou que poderíamos fazer de errado. Pedro não tinha errado ainda, os homens não tinham chegado até a porta dele, mas o Espírito Santo é tão sábio e conhecia tanto a Pedro que sabia que Pedro iria negar o convite. Mas antes que aqueles homens chegassem até a porta, o Espírito Santo visita Pedro através de uma visão. E aquela visão não era para mostrar o quanto aqueles animais, aqueles insetos, eles eram puros e imundos, mas era para mostrar o que tinha no coração de Pedro. Aquilo sim que ele tinha dentro do coração dele era impuro e era imundo, porque ele iria rejeitar aquilo que o Senhor não rejeita. E quantas vezes nós rejeitamos aquilo que o Senhor não rejeita, por acharmos que somos tão puros, tão santos, tão melhores, porque o sangue dele passou sobre nós, mas não passou por quem está lá fora, ou quem está ao nosso lado. Achamos que a chamada de Deus é só para a minha e para a sua vida, porque eu prego, porque eu louvo, porque eu oro, porque eu sacrifico e porque eu jejuo. Mas existem pessoas que não conhecem o nosso Deus como nós conhecemos, mas estão carentes da graça do Senhor. Cornélio não conhecia o Senhor, não conhecia o batismo do Espírito Santo como Pedro conhecia, mas ele almejava o Deus que Pedro servia. E o Senhor visitou a Cornélio, viu as esmolas, as orações que aquele homem justo fazia. Não era necessário que Pedro o aceitasse, e isso é que estava em questão com Deus e com Pedro. Pedro, eu não preciso que você aceite ou que você rejeite alguma coisa. Eu só preciso que você faça aquilo que é necessário que você faça. Porque eu não rejeitei. Porque eu não desprezei. E por que você despreza aquilo que eu não desprezo? Porque nós temos o hábito de lançar no inferno aquilo que o Senhor não lançou no inferno ainda. Porque nós desprezamos aquilo que o Senhor ainda não desprezou e não rejeitou. E às vezes nós deixamos de pregar o Evangelho genuíno porque nós estamos com o nosso coração contaminado por aquilo
nós carregamos dentro de nós, e nem foi o Espírito Santo que depositou aquilo em nosso coração. E eu creio que é por isso que diversas vezes o Senhor vai te visitar de uma forma diferente. Pelo menos espere que Ele faça isso com você. Porque nós somos vaso na mão do oleiro. E todas as vezes que o vaso se achar pronto, Ele vai quebrar esse vaso. Ou vai visitar esse vaso de uma forma diferente para mostrar que dele é a glória, o poder, o louvor e o domínio. De repente Pedro achava que já conhecia o Senhor em sua totalidade, mas ele não o conhecia. Ninguém vai conhecer o Senhor na sua totalidade. Sempre Deus vai ter algo novo para manifestar para mim e para você, porque o Senhor não é um Deus finito, Ele é um Deus infinito. E uma das coisas que o Espírito Santo ministra sempre no meu coração, eu tenho temor de não ter isso, é a presença do Espírito Santo na caminhada. Porque depois que Pedro desce, o Espírito vai dizer assim: agora Pedro, vai com eles. Nós precisamos ter uma visão de Deus. E nós precisamos obedecer à visão de Deus. Nós precisamos ter uma visão vinda do alto e precisamos nos sujeitar a quem se revela nas visões para nós. Não podemos ir pregar o Evangelho sem depender da pessoa, que é o Espírito Santo. Ele habita em nós. E foi Ele que te convenceu, é Ele que me convenceu. Ele te convence, então não espere ir pregar o Evangelho sem essa pessoa, sem a ajuda dessa pessoa graciosa, porque senão você não tem o poder de convencer a ninguém. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele vai orar. Ele vê que o Espírito Santo não era só para ele, mas era para todos aqueles que confessam o nome de Jesus, que aceitam o testemunho de Cristo. O Espírito Santo é para todos aqueles que entenderam, que aceitaram ao Senhor Jesus no seu coração como seu único e suficiente Salvador. E é isso que nós precisamos entender, que o Espírito Santo não pode ficar preso em quatro paredes, mas Ele quer alcançar vidas, tantas quantas Ele chamar. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito Santo. De repente o Senhor te visita através de uma visão, de uma revelação. Você tem um sonho, ou você passa na rua e Ele te mostra alguém que você tem que pregar o Evangelho. E você diz: Deus, eu não posso pregar para aquela pessoa, ela já está perdida, ela é de outros deuses, ela nem sequer acredita no Deus que eu creio, que eu sirvo. O trabalho não é seu, o trabalho é do Espírito Santo. Quem convence não é você, não sou eu, mas quem convence é o Espírito Santo. Um planta, o outro rega, mas é o Senhor que vai dar o crescimento. Aleluia! Nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Não! Irmãos, vivam hoje, preguem hoje. Aleluia. De repente você não vai ver o crescimento de uma semente que você plantou, mas outros vão vir regar essa semente e o Senhor dará o crescimento. Aleluia, Deus. A obra não é nossa, a obra é do Senhor. Jesus, Ele vai sentar na sua caminhada, depois de estar cansado do caminho, do seu trajeto, Ele vai conversar com uma mulher samaritana, e aquela mulher vai olhar para Jesus e vai dizer assim: você é judeu? Conversa comigo que eu sou samaritana. Aquela mulher esperava a rejeição e a reprovação de um judeu. Mas não é assim que Deus interage com os seus seres humanos, porque foi Ele que os criou. O mundo espera a manifestação dos filhos de Deus, mas a maioria dos filhos de Deus tem se manifestado de uma forma incoerente, que é rejeitando aquilo que Deus não rejeitou ainda. Nós não podemos rejeitar aquilo que Deus não rejeita. E Ele vai dizer para aquela mulher samaritana: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu lhe pediria água, e você não teria mais sede, porque dentro de você eu vou te transformar como uma fonte. Dentro de você irão jorrariam águas vivas. Quando a visão vem até Pedro,
estava com fome. Pedro tinha fome quando a visão veio até ele e o Senhor disse: mata e come. Não, Senhor, eu não posso comer tal coisa impura. Pedro, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei, que eu santifiquei. Mas vem cá, Jesus não considerou a mulher samaritana impura. Ele dialogou com ela. E tem outra coisa, ele disse àquela mulher que a água que ele daria a ela seria como uma fonte que jorraria. Ou seja, além de Cristo não a considerar impura, ele sabia que através daquela mulher muitas pessoas iriam matar a sede. Aleluia. Era o que o Senhor queria mostrar a Pedro. Pedro, você está com fome? Mata e come isso. Não, eu não posso porque é impuro. Pedro, o Evangelho não se trata de comer e beber. O Evangelho não é comida nem bebida, mas é fazer a vontade daquele que enviou. Se Pedro rejeitasse aquilo que o Senhor não estava rejeitando, se Pedro rejeitasse, possivelmente Cornélio, a sua casa e as pessoas que o serviriam não poderiam ser pessoas capazes de matar a fome de outras pessoas, de saciar a sede de outras pessoas. Se hoje você pode saciar a sede e a fome de alguém, é porque o Senhor não te considerou impuro. Se hoje você pode ser como uma mulher samaritana, alguém que tem água que jorra dentro de você, é porque o Senhor não teve nojo de você. Você é um gentio, não era para ter sido pregado o Evangelho para você nem para mim. Mas o Senhor veio por amor a mim e a você. E nós temos que ter o sentimento que teve Cristo quando veio do céu para morrer por mim e por você. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. E nós temos que desejar que esse sangue venha purificar pessoas que estão lá fora, sujas pelo pecado, amaldiçoadas, malditas, rejeitadas, muitas vezes não só pelo Evangelho, de alguns evangélicos, mas pela própria sociedade, pelas suas más escolhas. E o Senhor não nos chama para rejeitar as pessoas, mas Ele nos chama para dar de comer e dar de beber, porque Ele mesmo nos ensina: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O Senhor tem alívio para as nossas almas. Aleluia. Ele vai nos aliviar para que nós possamos aliviar quem está cansado. Que esse ponto possa ficar fixado em nossa mente. Precisamos de visão do céu. Não dá para fazer a obra missionária sem visão, sem discernimento do Espírito Santo, porque você vai plantar e de repente a terra não é a terra que tem que ser plantada. Nós precisamos da interação com o Espírito Santo em nossas vidas, mas nós temos extinguido o Espírito Santo porque não cremos mais nas visões, revelações, profecias, nas escolhas do Espírito Santo para ministérios. Estamos jogando o Espírito Santo fora. E a nossa igreja está vazia de sinais do Espírito Santo. Mas a nossa fé é no Cristo que nós não tocamos nas suas mãos curadas. Não vimos esse Cristo com nossos olhos carnais, mas vimos esse Cristo com nossos olhos espirituais, porque foi o que ele disse a Tomé: bem-aventurado que não viu, mas creu. Precisamos crer nos sinais, e ele envia sinais todos os dias para nós, mas é necessário que o nosso espírito esteja alinhado ao Espírito Santo. A obra missionária não é só abrir a porta da igreja, fazer um culto de domingo, um culto de quarta-feira, de sexta-feira e chamar as pessoas para entrarem aqui. A obra missionária vai muito mais do que isso. A obra missionária é você estar ligado com o Espírito Santo, independente da hora, independente de lugar, independente da sua roupa, independente da sua circunstância. Ele vai te dar alguma coisa para você. Nós precisamos ter discernimento do Espírito Santo e não deixar a chama apagada.
Nós iremos comer do pão e beber do cálice para anunciar a sua morte até que Ele venha. Ele vai voltar. Nós estamos trabalhando para um Deus que se faz vivo e não um Deus que é morto. E se Ele está vivo, existe uma forma de se trabalhar. E nós temos que perguntar a esse Deus como é que Ele quer que nós façamos a sua vontade. Como é que Ele quer que a gente evangelize? Aonde é que Ele quer que a gente vá? E não interessa se algumas pessoas que comungam conosco aqui dentro considerem as pessoas que você vai pregar como impuras e imundas. Tem pessoas que não pregam para algumas pessoas porque acham que vão se contaminar. Não, irmão. O que contamina não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. O que contamina é o que está no seu coração. Ninguém pode sujar, a não ser que você queira. Tem pessoas que saem de alguns lugares, o Senhor os arranca de alguns lugares, e elas têm medo do mundo, elas querem ser arrancadas do mundo, elas querem logo ser arrebatadas, porque, irmão, é para quem for fiel até a morte. Se você não morreu ainda, é porque não foi tempo de você morrer. Os covardes não vão herdar o reino dos céus. A samaritana não pôde sujar Jesus. Ninguém pode sujar Jesus. Ninguém pode me sujar e te sujar. É a gente que suja as nossas vestes quando pecamos contra o Espírito Santo. Pedro não era adúltero. Pedro não era fornicador. Pedro não era mentiroso. Pedro já estava batizado com o Espírito Santo. Ele já era um apóstolo. Através da vida dele, sinais, milagres e prodígios já aconteciam. Mas tinha algo no coração de Pedro que não agradava ao reino de Deus. Sempre o Espírito Santo vai tirar alguma coisa do meu e do seu coração. Mas nós temos que permitir que Ele faça isso. E quando estamos trabalhando para o Senhor, Ele vai trabalhar no nosso coração. Ele vai trabalhar na nossa mentalidade para mostrar para mim e para você que a mente do cristão tem que ser renovada todos os dias através da sua palavra. Nós temos que ler a palavra e esperar que essa palavra faça algo conosco. Porque se a palavra não está fazendo mais nada na minha vida e na sua vida, nós não estamos no reino de Deus. Sabe o que é engraçado do Evangelho? Eu tenho percebido isso com a ajuda do Espírito Santo. É que a gente nunca está pronto. Quando a gente acha que está pronto, com a melhor mensagem, com o melhor ministério, com tudo tão maravilhoso e tão bom, sempre tem algo para ser ajustado na gente e dá uma vergonha. Às vezes o Espírito Santo olha para a gente e vê alguma coisa ali esquisita e Ele nos mostra, porque Ele sempre vai te mostrar o que está no seu coração se você tem comunhão com o Espírito Santo. Se você dá liberdade para Ele agir na sua vida, Ele vai te mostrar o que está incoerente com você. Mas se Ele já não tem mais liberdade, você já está cego e você acha que você é perfeito e que você não tem que mudar mais nada. Então cuidado quando você começar a achar que não precisa de mudar mais nada no seu coração e na sua vida. Possivelmente você já não anda mais com o Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou para Pedro: Pedro, eu não vim só para você não, Pedro. Está se achando, está cheio do poder do Espírito Santo aí, né? Está fazendo bastante sinais. Mas olha, ainda tem algo dentro de você que tem que ser arrancado. Ainda tem algo dentro de você, Pedro, que eu preciso tratar. Porque se eu não tratar, a palavra vai ficar presa, vai ficar retida. E o meu reino, Pedro, é muito maior do que aquilo que você acha que é certo e é errado. Deus tem uma forma de tratar com cada um de nós. E nós precisamos entender qual é a mensagem que nós estamos carregando. Nessa noite, a reflexão que eu tenho para a minha vida e para a sua vida é: qual é a mensagem que você está carregando? E como é a mensagem que você... E de que forma você carrega essa mensagem? De que maneira estamos carregando a mensagem do Evangelho?
durante um tempo, Pedro pregou e manifestou sinais, mas ele carregou a glória de Deus e a presença do Espírito Santo. Ele carregou, ele pregava, mas tinha algo nele que não estava de acordo com a vontade de Deus. E o Espírito Santo precisava mostrar aquilo para Pedro. O Espírito Santo é o nosso melhor amigo e nós precisamos ouvir a sua voz. Ele não quer nos envergonhar, ele quer nos aperfeiçoar. Até porque, na verdade, ele é o responsável por essa obra. E ele não quer que eu e nem você façamos a obra de Jesus de qualquer maneira, julgando uns aos outros e condenando uns aos outros. Porque esse não é o Evangelho. Jesus não julgou ninguém. Ele pregou o Evangelho. Ele pregou a palavra. E ele esperou que a palavra que saiu da boca dele, que ele sabia que não seria enviada, não voltaria vazia, ele esperou que a palavra surtisse o efeito. Nós temos que pregar a mensagem sem lançar ninguém fora, porque o Senhor não lança ninguém fora. Depois que morrer, segue-se o juízo, mas temos que continuar crendo que a palavra liberta, que a palavra transforma, que a palavra faz aquilo que nós não podemos fazer. A palavra de Deus é viva e ela é eficaz, ela é mais cortante que uma espada afiada, e nós precisamos crer nessa palavra. A palavra que nós ouvimos que mudou a nossa vida vai mudar a vida de alguém. Pedro, essa palavra não é só para você não, Pedro. Essa palavra é para todo aquele que crê. Você precisa pregar, Pedro, sem fazer acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas. O nosso coração tem que desejar esse lugar cheio de pessoas aqui que eram pecadoras, mas que agora podem se sentar à mesa, comer o pão, beber o cálice, como nós um dia não éramos dignos de sentar à mesa, mas hoje nós somos dignos através do sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Não considere impuro e imundo aquilo que eu já purifiquei. Deus quer salvar alguém impuro e imundo através da minha e da sua vida. Deus quer salvar alguém do abismo de morte. Deus quer que você ore por alguém que está sujo pelo pecado. Alguém que não se vê da ótica de Deus. Mas se nós cristãos começarmos a falar que é impuro e maldito, aquilo que Deus não vê como impuro e maldito, como é que o Evangelho será pregado? Nós não merecíamos sentar essa mesa. Nós não merecíamos a salvação. E tem alguém lá fora que também não merece, como nós não merecíamos, que precisa ouvir a palavra de Deus, precisa ser salvo. Nós precisamos ter o nosso coração transformado dia após dia. Para terminar a mensagem, é porque parece que quando nós nos convertemos, chegamos ao altar, nos sentimos as pessoas mais indignas de estar aqui recebendo oração. Mas quando vai passando o tempo, nossa roupa muda, nossa fala muda. Quando a gente vai começando a se sentir muito crente, a gente acha que os outros não são dignos, mas nós somos muito dignos. E nós temos que entender isso. O que aconteceu conosco foi graça. O que aconteceu comigo e com você foi graça, e nós não éramos dignos dessa graça. Quem mudou nosso comportamento não foi a nossa carne, mas foi o Espírito Santo. Porque na carne ninguém muda ninguém. Quando seu pai dizia, fulano muda, por mais que você quisesse mudar, você não conseguia, porque a carne não pode controlar e fazer nada. Mas o poder do Espírito Santo é que nos transformou e nos transforma dia após dia. Ou seja, nós temos a tendência de cada vez mais ficarmos acomodados nas igrejas, sentados na cadeira, ouvindo louvores, cantando louvores, pregando e ouvindo pregações, de nos achar melhores do que os outros e condenar os outros
precisamos nos conhecer melhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais percebemos que a nossa carne, que o nosso coração, ele é malvado. O nosso coração é mau, porque você não faria, eu não faria o que Deus fez por mim. Eu jamais morreria por alguém como eu jamais enviaria o meu único filho. E um filho já cheio de pecado, eu não enviaria por ladrões, por prostitutos, adúlteros, fornicadores, mentirosos. Eu jamais morreria por pessoas que eu considero piores do que eu. Mas o Senhor fez isso por nós. Nós temos uma tendência a ficarmos arrogantes na casa de Deus. Não, irmã, eu não tenho essa tendência. Isso é só com você, a sua fraqueza. Não, é a fraqueza de todos nós. Porque pessoas conheciam a lei de frente para trás e de trás para frente, crucificaram Cristo. Fariseus, saduceus, homens entendidos pela lei, eles mataram o mestre. E por que nós somos diferentes? Nós não somos diferentes. Lembra onde Adão caiu? Ele caiu na soberba, no orgulho. Ele desobedeceu a Deus e Adão não tinha pecado nenhum. Mas o coração dele se encheu de algo que não era a glória de Deus. E quando o nosso coração começar a se encher de uma glória que não é de Deus, vamos começar a tornar impuro, maldito, aquilo que não é maldito nem impuro. E vamos começar a esconder o que verdadeiramente é maldito e impuro. Vamos começar a esconder os nossos pecados e vamos começar a enxergar só o pecado no outro. Deus, aleluia. Quando eu consigo ver perfeitamente o que o outro faz de errado, mas eu não consigo ver o que eu faço, é porque eu estou distante do Espírito Santo. É o que Davi vai chorar e vai clamar e vai dizer: não retires de mim o teu Espírito. Davi, um homem segundo o coração de Deus, deu lugar à carne dele e quase perdeu a presença do Espírito Santo. Só não perdeu porque ele se arrependeu. Que nessa noite, antes de tomarmos o cálice e comer o pão, possamos ouvir essa palavra, nos arrepender daquilo que nós não temos feito e nos arrepender também daquilo que nós temos feito. Antes de tocar no pão, antes de beber o cálice, que possamos ter a consciência daquilo que verdadeiramente é maldito e impuro, e são os meus e os seus pecados. Aqueles pecados de Cristo morreu por causa daqueles pecados que ele foi crucificado. Sabe o que acontece? Acontece que nós nos sentamos à mesa nos considerando muito dignos. Não, irmãos. Sabe o que significa sentar à mesa? Significa que alguém justo, que não tinha pecado, morreu no seu lugar. Isso aqui é a morte de alguém. Nós não estamos sentando à mesa porque somos dignos. Estamos sentando à mesa porque nós éramos indignos. E Cristo nos tornou dignos através do seu sacrifício. Aleluia. Aleluia. A igreja precisa lembrar quem Cristo é para ela. Não era digno de ser morto. Não era mentiroso, não era invejoso, não era prostituto. Ele não era ladrão, ele não era nada disso. Mas ele tomou sobre si os meus e os seus pecados, para que hoje nós pudéssemos ser santos, lavados com seu sangue. Agora ninguém aqui tem título de ladrão, de homicida, fornicador, adúltero, mentiroso. Ninguém aqui é isso. Cada um de nós somos santos, porque Cristo nos santificou através do seu ato de amor. Vamos buscar outras pessoas que estão contaminadas e impuras pelo pecado para sentarem à mesa com a gente. A palavra do Senhor diz que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos manifestar amor, precisamos manifestar poder, precisamos manifestar esperança, precisamos manifestar fé, precisamos manifestar o que Cristo manifestava quando estava nessa terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A minha oração pelas nossas vidas nessa noite é: Espírito Santo, nos convence do pecado, justiça e juízo.
Quantas pessoas, quantos jovens, quantos Cornélios lá fora, que não estão batizados no Espírito Santo, não estão aqui conosco, porque alguém, com um olhar que não é de misericórdia, tem jogado para fora aquilo que o Senhor não jogou para mim. Que essa possa ser a minha e a sua consciência. Irmã, que palavra, mas hoje não é culto de missões, não é culto de reflexão, porque é o culto de Santa Ceia. Como nós estamos jogando a nossa rede? Como é que está o meio do seu coração? Desde que você se converteu ao Evangelho, o que já mudou no seu coração? Desde que você aceitou a Cristo, como é que está o seu coração? Alguma coisa tem que ter mudado. E algumas coisas precisam continuar mudando. A nossa mudança tem que ser progressiva. Ah, irmã, você prega, eu ministro, e porque eu ministro, eu preciso mudar mais rápido ainda. Existem coisas que eu faço hoje que eu creio que não são a vontade do Espírito Santo, mas eu espero que ele me visite como ele visitou a Pedro, com um lençol, de repente, com os animais impuros, e me diga: olha isso aqui, ó, faz isso aqui. Não, eu não quero, para que eu possa assistir e ver o meu coração como ele está diante do Senhor. Glória a Deus. Amanhã eu não quero ser, eu não quero fazer amanhã o que eu fiz hoje. Existem algumas coisas que eu fiz hoje que eu sei que não agradaram ao Espírito Santo, e eu não quero fazer amanhã. Ao invés de você olhar para aquilo que não agradou ao Espírito Santo hoje, na vida de alguém, por que você não faz uma reflexão sobre aquilo que você fez hoje que não agradou ao Espírito Santo? Nós temos facilidade em pegar o pão e beber o cálice e olhar para o irmão. Será que ele vai ceiar hoje? Meu Deus, ele não pode tocar na ceia, não. Mas não olhamos para nós mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Eu abro o olho, eu quero ver se a irmã vai cear, porque eu sei como que ela é na casa dela. Mas você não abre os seus olhos espirituais para ver se realmente você pode cear, se realmente você está em condições. Cada um de nós possamos cear, tocar no corpo de Cristo, pedindo: Espírito Santo, eu não quero fazer o que eu fiz hoje. Deus tem um mau hábito na minha vida que eu não quero mais ter. Por favor, me perdoa. Aleluia. E quando eu beber esse cálice e comer este pão, eu venha ser lavado dessa imundícia. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos entender que isso aqui é uma corrida para a eternidade. Tem coisas que vão ficar para trás. Tem coisas que eu não posso mais fazer. Tem coisas que eu preciso entender que eu tenho que jogar fora. Nós precisamos ser transformados. A igreja tem que acordar. A transformação é todos os dias. E cá, irmão, você é convertido, mas você se veste assim, você fala assim? Deixa ele, Deus. Aleluia. Fica você no seu particular com Deus. Deixa o outro no particular dele com Deus. Para de fazer tropeçar os seus irmãos. Nós estamos fazendo tropeçar muitas pessoas. Não, você não é crente por causa do seu partido. Você não é crente por causa da sua família. Você não é crente por causa... Quem é você que julga o trem? Julga o servo alheio. O servo não é seu, é do Senhor. Aleluia. Proceda de uma forma santa para ensinar o que não está sendo santo. Você é tão santo, então continue sendo santo, porque através do seu comportamento o Espírito Santo vai incomodar alguém e vai mudar aquela pessoa. Mas com o nosso julgamento nós não mudamos ninguém, só pioramos alguém, jogando as pessoas para fora, deixando as pessoas tristes, magoamos o Espírito Santo.
O Evangelho é para todo. Todo que crê como Cristo, crê e for batizado será salvo. Todo que crê e professar o nome de Cristo, esse vai ser salvo. Nós não somos os donos do céu, porque se a gente fosse, muita gente não entrava. Mas glória a Deus, porque quem vai escolher vai ser o Senhor. E vão ser todos aqueles que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é sobre você conseguir dissimular que você é crente, mas é o quanto você tem relacionamento e intimidade, ainda que ninguém acredite. De repente, o medo de Pedro é que ele fosse visto pelos outros judeus como gentios. Não temos que ter medo do homem, temos que obedecer à visão e à direção do Espírito de Deus. Amém? Eu quero terminar a mensagem, se for possível, com uma oração. Aleluia. Senhor Espírito Santo, eu quero te agradecer pela tua palavra. Deus, a tua palavra é viva, é eficaz, ela é pura, ela é mais cortante que uma espada. Nessa noite eu quero te pedir perdão, perdoa nossos pecados. Espírito Santo, como o Senhor deu uma visão a Pedro sobre aquilo que estava errado nele, nos dê uma visão do que está errado em nossas vidas. Nos convence, Espírito Santo, do pecado, justiça e juízo, para que não venhamos ser condenados com o mundo, Espírito Santo. Nos ajude a nos examinarmos nessa noite, a olhar o nosso coração, nossas atitudes, rasgarmos o coração e não as vestes. Que o Senhor possa nos aceitar nessa noite, que o Senhor possa receber a nossa adoração, que possamos ser mais quebrantados perante o Senhor e que possamos ganhar mais almas e mais almas para o teu reino. Que 1000 caiam ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que não venhamos ser atingidos. Espírito Santo, eu te agradeço pela tua palavra, eu agradeço pela tua amizade, porque o Senhor é poderoso para nos purificar, o Senhor é poderoso para nos lavar, o Senhor é poderoso para nos encher com o teu Santo Espírito. Eu abençoo os meus irmãos, eu abençoo a comunhão que nós estamos tendo aqui, eu abençoo o partir do pão, e que o Senhor venha se alegrar conosco, que o Senhor venha estar se fazendo presente neste lugar, e que possamos sentir a tua presença. E muito obrigada, porque os nossos pecados foram perdoados. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade de